O senador Cleitinho reagiu em vídeo divulgado pelas redes sociais a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que viu periculosidade social na cidadã que foi presa por passar batom em uma estátua. O senador lembrou que corruptos condenados a centenas de anos foram soltos pelo STF e disse: sabe o que é perigoso? Deixar esses criminosos que destruíram o país estarem soltos. Cleitinho afirmou que quando o Congresso voltar a ter sessões, voltará a pressão pela anistia dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O senador disse: eu quero só dar um recado aqui, que lá no Senado agora está em época de eleição, mas nós vamos obstruir tudo enquanto não passar a PEC da anistia. Ele lembrou que há propostas para aprovar leis que beneficiam corruptos e disse: eu não vou permitir, enquanto não passar a PEC da anistia para combater injustiças como a dessa mulher, não vai passar nada. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
um recado ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, olha só o que ele falou, tá aí, ó. Moraes vê periculosidade social em empresa do 8/1 que manchou estátua com batom. Vamos definir essa palavra difícil, o que é periculosidade? Qualidade ou estado de ser perigoso. O ministro Alexandre de Moraes sabe o que é perigoso? É um criminoso como o Sérgio Cabral, que pegou 400 anos de prisão e para pagar essa pena precisava de ressuscitar 4 vezes e ele já está solto. Sabe o que é perigoso? É um Eduardo Cunha, tá solto. Sabe o que é perigoso também, gente? Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui, o que o STF, o Toffoli acabou de fazer. Ele anulou todas as condenações de Léo Pinheiro, delator e réu confesso na Operação Lava Jato. Isso que é perigoso, deixar esses criminosos que destruíram o país está solto agora. Eu quero só dar um recado aqui, que lá no Senado, agora está em época de eleição, mas nós vamos obstruir tudo enquanto não passar a PEC da anistia. Vocês estão querendo passar lá agora até flexibilizar a lei da ficha limpa, para poder beneficiar políticos como Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. Eu não vou permitir, enquanto não passar a PEC da anistia, para poder combater a injustiça, como essa mulher, não vai passar nada. Vamos para cima, tamo junto. E aí, 5h29 da manhã, fazendo agora minha conexão aqui em Campinas. Aliás, nem dormi essa noite, só no avião. Saí de Porto Alegre no voo que sai da base aérea de Canoas 13h50, com essa conexão aqui em Campinas e chegando pouco depois das 7 horas em Belo Horizonte, Confins, para manifestação pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Pacheco, faz a tua parte, nós estamos fazendo a nossa, estamos indo pra rua. Até daqui a pouco, mineiros e brasileiros na Praça da Liberdade, às 10 horas. Bom dia, eu quero aqui essa fala do ministro Barroso mostrar para toda a população brasileira. Barroso, quem não deve não teme. Então, deixa a gente abrir uma CPI, já que está tudo certo. Qual que é o problema de abrir a CPI? Vamos mostrar a fala dele aqui. A propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e quando há alguma decisão que envolva reserva judicial ou alguma complexidade, ela é ratificada pelo plenário. Por acaso,
o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Então, ministro Barroso, o que eu mais escuto, né, nos corredores do Senado, do Congresso Nacional, se pedir uma CPI, se pedir assinatura de impeachment, você vai ser perseguido, é isso e aquilo. Eu não tenho medo, já cansei de falar isso. E se está tudo certo, como Vossa Excelência está falando, ministro Barroso, deixa abrir uma CPI, deixa convocar todas as pessoas que estão sendo citadas, né? O princípio da administração pública se chama transparência. Então vamos trazer transparência. Se você acha que está tudo ok, tudo certo, você deveria vir aqui também, ser convocado aqui também, poder, né, esclarecer tudo para a gente, né? O Alexandre de Moraes, e todos eles estão sendo citados. Qual que é o problema? E qual que é o medo? Né? Já vi que eu não era nem senador, vou finalizar, presidente, eu não era nem senador, eu era deputado, eu ouvia falar, né, que ia ter uma CPI da Lava Toga, e não sei o que aconteceu, que não teve a CPI. Os poderes são independentes, mas estão sempre intermediando aqui no Senado, né? Então, eu sempre vou falar isso porque eu não tenho medo, porque eu entrei limpo e vou sair limpo. E se vocês também está tudo ok, qual que é o problema de serem convocados e qual que é o problema de abrir uma CPI para poder averiguar tudo? Eu vou continuar fazendo a minha atribuição aqui e não vou prevaricar. Muito obrigado.